Eu vou puxar só para um exemplo que eu vejo no cotidiano mesmo, assim. Antigamente a gente tinha muito mais açougues, por exemplo, né? Açougues locais, coisas, comércios locais, né? Hoje em dia isso vai sendo minado. Hoje em dia é muito difícil você achar um açougue pequeno de bairro, de coisa, porque tudo foi tomado por grandes empresas que sabe, que controlam toda a cadeia de produção da pecuária, da agropecuária no Brasil e tal. Então, isso tem uma junção do Estado, né? Tem uma questão de oligopólios, de monopólio ali, que vai minando também o comércio local, não é? Mercearia. Não tem mais mercearia. Exato. Por exemplo, outro dia eu aprendi o que é uma pulperia. Eu nem sei o que é. Uma pulperia é um tipo de loja que existia para abastecer os povos pampeanos ali. Existe muito na América Latina, na América Espanhola. E é um termo que se usa no Rio Grande do Sul para definir aquelas lojas que vendem víveres essenciais, roupa, comida, tudo que os pampeanos precisavam. Eu aprendi isso numa música. Não aprendi na escola. Alma de bolicheiro. Sou bolicho, pulperia, né? Inclusive, eu ia pedir pra você fazer uma palhinha, porque você faz várias palhinhas nas tuas lives lá no finalzinho. A gente vai pedir pra você cantar uma boa que você... Ok. Mas aí, justamente, você vai em qualquer lugar do mundo, tem as mesmas lojas nos shoppings. O que é isso, se não é a destruição da cultura local? Tem gente que acha que isso é o símbolo do capitalismo. Fala, olha os shoppings com todas as multinacionais. Não, se fosse um livre mercado de verdade, seriam as lojinhas locais, as pulperias lá no sul. Olha o McDonald's, esse símbolo capitalista. O símbolo do capitalismo. O símbolo do globalismo socialista. Tudo vai ficar igual a Califórnia, assim, né? Tinha um americano que estava vendo, ele mora em São Francisco, ele falou, cara, eu não consigo mais viajar. Aí ele falou, não, como assim tal? Ele falou, cara, é porque eu viajo e tudo tem as mesmas lojas que tem aqui da Califórnia. Os negócios da minha infância, todo mundo inteiro dominou o planeta. As empresas também são as mesmas. Ele falou, você vai na Irlanda, as mesmas empresas são as da Califórnia, assim. E eu acho que esse fenômeno é o oposto do que a gente está falando. A gente está falando da localização total. O cara tá falando, não, vamos fazer o regime global. Então a gente não está satisfeito com Brasília, que já é um erro. Que, pelo amor de Deus, que diabo é Brasília? A cidade artificial feita por um cara comunista. Que pintaram a cara dele na Avenida Paulista, não satisfeitos com... E minha mãe é uma pessoa muito maravilhosa. Um abraço, mãe. Foi lá abraço, mãe do Guilherme. Foi lá e ela falou assim, por que ela virou pro cara que tava pintando o artista e falou, por que artista é um termo generoso. E ela falou, por que você tá pintando isso na frente daqui, na minha rua? Muito brava, minha mãe. E aí ela... na minha rua é ótimo. Ela falou assim, e ela tinha esse senso, né, de zelo pelas coisas. E hoje, o que está acontecendo é o seguinte, a gente não está satisfeito com Brasília, a gente quer ser governado na Europa de Bruges, a gente quer ser governado de algum lugar transnacional que foge do Brasil e de pessoas que não ligam para o Brasil. Cheguei a conversar com um cara uma vez que ele falou, cara, eu não gosto do Brasil, o cara brasileiro, totalmente entrou nessa elite global, assim, o cara lá falou, cara, eu não gosto do Brasil. Eu entrei agora num grupo global. Isso aqui é síndrome de vira-lata, hein? Eu sou um cidadão do mundo. Estudei nas grandes universidades do Ivy League. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a humanidade? E se isso é o capitalismo, então a gente está errado. A gente está seguindo um caminho equivocado, na verdade. Mas isso não é o capitalismo, não. Isso é o corporativismo globalista. Isso é resultado... É claro que existem explicações morais, culturais, mas economicamente falando, isso é o resultado de uma série de regulações que matam o pequeno empresário. São intervenções do Estado na economia. E já que você citou mãe, vamos citar a minha. Mandar por favor, um abraço para a doutora mamãe. Lígia. Você vê que tá emocional aqui. Mãe, obrigada por me ter. E eu me lembro que a mamãe ela gostava muito de uma loja chamada Cachê. Uma loja de roupas. Ela falava que quando ela viajava e via Cachê, ela já ficava igual uma criança ali. E a Cachê, eu não entendo nada de moda, mas era uma loja que vendia várias roupas coloridas, femininas, bem diferentes das tendências de moda global. E o que aconteceu? Não tem mais Cachê. Eles fizeram uma mega liquidação, minha mãe comprou tudo que podia e a loja acabou. E aí ela falava, por quê? Eu gostava tanto do Cachê. Eu falei, mãe, vou te dar uma explicação praxeológica, econômica da escola austríaca, né? Há uma série de regulações econômicas que prejudicam as empresas menores e favorecem as grandes corporações, que têm mais dinheiro para contratar advogados tributaristas, juristas, etc. Mas também existe o fato de que as tendências de moda são ditadas por uma elite transnacional, como a elite que vive em Bruxelas, como a elite que vive em Washington, que vão sugando todo o dinheiro da sociedade com o processo de inflação keynesiana, etc.
E o seu padrão de comportamento vai sendo ditado para o resto do mundo. Por isso que tem mais demanda por roupas globalistas, tudo preto, tudo branco. E aquelas roupinhas bem tradicionais femininas estão acabando e a loja faliu. Sua mãe falou, eu só queria reclamar. Ela gostou dele. Eu só queria reclamar, eu recebi Tudo uma bem, aula. mas continuo chateada. Eu sou puta, cadê a cachê? Sim, mas está acontecendo, né? Está acontecendo e uma vez eu fui lá falar sobre família nas Nações Unidas. Ah, pensei que você também tinha ido na cachê. Eu fui na ONU. Na cachê não. Você foi na ONU? Eu fui na ONU falar sobre família. Coração do inimigo. Olha essa... e o tema foi muito do que me motivou a querer falar mesmo, né? Porque falaram assim, bom, tem a chance de ir, é sobre família, eu vou lá falar. Eu vou falar as coisas que, obviamente, teve algumas respostas negativas. Teve outras positivas, tem muitos governos, na verdade, ainda no mundo que o discurso pró-família eles conseguiram apoiar, né? Não vou descrever todos os detalhes dessa viagem, que seria um podcast à parte, né? Mas eu lembro que eu olhei e falei assim, nossa, mas o quanto a gente está num nível de descolamento da realidade. Quanto isso não é político, o quanto a ONU é zero política no sentido aristotélico. Porque política aristotélica é isso aqui, a gente está junto. Eu sei quem é a Lara, eu sei quem é o Paulo, eu sei quem é o Arthur, a gente está convivendo, a gente está fazendo algo juntos. Aqui tem um empreendimento por trás disso aqui. Tem uma empresa, tem uma comunicação e a gente está levando alguma coisa de valor, pelo menos eu entendo de valor, para as pessoas. Isso é política real. Aquelas pessoas, elas são que... Não, ela é de uma cidade, claro. Mas ela está num governo dissolvendo a identidade nacional dela numa visão global com valores mutáveis que vão se alterando com o tempo e que agora vão salvar o mundo num governo centralizado. A chance disso ser política, isso é a antipolítica máxima. Essa é a antipolítica. E eu entendo que as pessoas falam assim, não... quando você olha as grandes empresas, achar que elas não estão envolvidas nisso é besteira tremenda. Uhum. Elas têm uma tendência, quando elas ficam grandes demais, a querer se fundir com o Estado. É uma tendência, é um pacto quase Mefistófeles, é um pacto fáustico do Ocidente moderno. Elas crescem e falam, cara, eu quero ser o poder. Porque é uma tendência natural de aquilo que cresce demais, querer ser o poder. E é isso que a gente está vivendo agora. Agora, você teria que criar instituições para fortalecer o empreendedor. Por isso que você vê bilionários, por exemplo, defendendo taxação de grandes fortunas. Não é? Porque no início você fica pensando, isso é totalmente contraditório, né? O cara está querendo se taxar ali, né? Mas se o cara ele tem uma fatia já grande de mercado, né? Eu sou bilionário, né? E eu tenho uma certa concorrência ali, mas eu sei que se eu puder pagar um impostinho maior aqui, bota lá um impostinhozinho ali que ele vai pagar a mais, mas ele sabe que o concorrente dele que está lutando ali abraçado para poder respirar, é aquele exemplo da piscina que tu usa, né? Você fez um desenho que é muito bom, esse exemplo da piscina. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar. Plagiaram. E é muito legal. E assim, e aí, por exemplo, você aumenta um imposto para essas pequenas e médias empresas, esses caras vão se fuder, eles vão sair do mercado. Não, mas isso eles vão falir. E aí os outros vão pegar uma fatia muito maior. Vocês assistiram o Coração Valente? Sim. Não tem uma cena que o rei da Inglaterra, o Longshanks, ele ordena que os arqueiros atirem no meio da batalha? Uhum. E aí um marechal de campo fala, mas majestade, nós vamos atingir nossos próprios soldados? Yes, indeed. Mas nós temos reservas. Ataque. Então é isso. O bilionário ele tem reservas para lidar com tudo isso. Sim. E os robber baron nos Estados Unidos, pior do que imposto. As leis antitrust nos Estados Unidos, tem um autor, inclusive é um autor marxista, mas que critica o corporativismo, chamado Gabriel Colco. Ele explica que as leis antitrust nos Estados Unidos não foram resultado de um lobby dos pequenos querendo tirar o poder de monopólio dos grandes. Foram os próprios robber barons que fizeram um lobby para criar as leis antitrust, porque impediria que os pequenos se organizassem para concorrer com eles. É muito louco isso.